Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Deus é o Pai de misericórdia. Nós temos falado aqui por muitas vezes que Deus é o juiz de todos. Ele é o juiz do universo. Somente Ele é o Senhor. A última palavra é dele. Só quem decide o que vai ser e o que não vai ser sobre a vida de cada um de nós é Deus. E é muito interessante quando nós conseguimos entender isso, porque no momento que nós passamos a ouvir isso de primeira mão, isso entra no nosso ouvido e acaba encontrando uma barreira, acaba encontrando uma fortaleza que precisa ser desmontada, desmoronada, precisa ser implodida, ela precisa cair por terra. Por quê? Porque é uma fortaleza que nós fomos ouvindo e construindo ao longo de tempos, onde as pessoas nos disseram assim, que o diabo tem muito poder, que ele tem soberania, que ele pode nos atacar, que se Deus não nos proteger dele, nós estamos mal, que se alguém fizer uma obra de macumbaria contra a gente, isso pode nos atacar, isso pode nos atingir. Se alguém colocar olho gordo na gente, isso pode nos atingir. Se alguém colocar mal olhado sobre nós, isso pode nos atingir. Enquanto a Bíblia diz assim, somente Deus é Senhor. A última palavra é dele. O diabo não pode fazer nada, não pode tocar em ninguém, a não ser que ele peça permissão a Deus e Deus conceda essa permissão. Portanto, quem faz uma obra de macumbaria, quem faz um olho gordo, a única coisa que ele vai conseguir fazer é prestar um culto a demônios, porque aquilo que ele está realizando não pode atingir a vida nem de um crente e nem tampouco de um descrente, a não ser que Deus autorize. Porque o único Senhor, o único que decide sobre a vida de todos é Deus. A última palavra é dele e ele é o Senhor. Se acontece alguma coisa, algum mal sobre a vida de alguém, ainda que tenha sido causado pelo diabo, foi feito assim, porque Deus permitiu que fosse. A última palavra é de Deus e só Deus é o Senhor. E nós temos falado isso em várias ocasiões aqui. Deus é o que faz justiça, é o que retribui, é o que dá paga a cada um segundo as obras que cada um estiver realizando. Mas graças a Deus que, sendo Ele o Senhor, e tendo Ele todo o poder, e tendo Ele a autoridade, a soberania e a palavra final sobre a vida de todos, também a mesma Bíblia diz que Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que deu origem a Jesus. Jesus é filho de Deus, mas não é um filho nascido de Deus. Ele é um filho gerado em Deus, porque Jesus é como o Pai. Ele não tem princípio de dias, ele sempre existiu e nunca vai morrer. Ele é como Deus. Antes de haver o princípio, estava lá Jesus. Jesus é Deus. Quando o Pai quis realizar uma obra de salvação, Ele tinha um projeto para trazer salvação. E nesse projeto havia necessidade da encarnação do próprio Deus. E Deus, na verdade, são três pessoas, que hoje se apresentou a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no Velho Testamento Ele nunca se apresentou assim. Quando Davi se refere a ele, ele disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. No Velho Testamento, ele se apresentou apenas como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, como eu sou, mas ele sempre foi três pessoas. Não é um Deus que uma vez se apresenta de uma forma, outra vez de outra forma e outra vez de outra forma, não. São de fato três pessoas. Quando ele criou o ser humano, ele não disse assim, eu vou fazer o homem.
segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Mas como eram 3 pessoas criando, que hoje nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, eles disseram entre si: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E quando ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, ele nos deixa ver ao mesmo tempo as 3 pessoas. Quando Jesus estava sendo batizado, veio do céu uma voz que disse: esse é o meu Filho amado. E o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma corpórea de uma pomba. De fato, ali houve a manifestação do Pai que bradou do céu, do Filho que estava sendo batizado e do Espírito Santo que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E de fato são 3 pessoas. Quando Jesus disse que aqueles que creem deveriam ser feitos discípulos e deveriam ser batizados, ele disse: batiza todos os que creem, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. De fato são 3 pessoas. Jesus, portanto, é aquele dos senhores que encarnou e foi visto entre a humanidade. O profeta Isaías, se referindo a ele, disse que o nome dele era Emanuel, que significa Deus conosco. E o próprio Jesus, falando a respeito de quem ele era, quando Filipe, um dos discípulos, chegou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai para que nós creiamos. Jesus então disse para ele: Filipe, quem me vê, vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E quando Jesus estava falando com os fariseus, ele disse assim: antes de Abraão nascer, eu sou. Ele estava sendo zombado pelos fariseus que falaram contra ele assim: você disse que conhece Abraão, você não tem nem 50 anos e o pai Abraão já morreu há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás. E ele então disse para os fariseus: pois antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus, portanto, é uma criação de Deus. De que maneira? É aquele que já existia desde a eternidade como Deus. A ele foi dado um corpo humano, ele foi gerado como homem, e quando ele foi gerado, não nascido, gerado como homem, porque ele já existia antes, mas quando ele foi gerado como homem, aquele que ficou no céu então virou para ele e disse assim: esse é o meu filho amado, eu hoje te gerei. Hoje você se tornou meu filho, porque hoje eu te gerei. Então ele se apresentou a nós agora como filho. Jesus é uma criação de Deus, Jesus homem, é uma criação de Deus e portanto filho de Deus. Mas aquele que estava encarnado na forma de Jesus é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o autor e o sustentador de toda a vida. Aliás, o livro de Hebreus fala isso a respeito de Jesus, né? Ele é o autor e o sustentador de toda a vida. Mas esse mesmo Deus que criou esse Jesus, que hoje é o nosso Salvador, a respeito dele diz o texto que ele é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Por que misericórdia? Porque ainda que ele tem o dever como Deus, juiz de todos, de retribuir a cada um segundo as suas obras, ele usa de misericórdia e ele permite que em muitos momentos nós sejamos perdoados e não castigados pelo mal que fizemos, e ele acaba executando um sofrimento ou uma punição muito menor sobre nós do que aquela que nós de fato merecíamos. Aliás, a respeito dessa ação de Deus, o Espírito Santo diz assim, que ele não nos julga de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós merecemos. Se ele nos julgasse assim, há muito nós já teríamos sido consumidos, mas ele nos julga segundo o amor dele, segundo a graça, segundo a misericórdia, segundo a bondade, e isso permite que nós sejamos perdoados, recebidos na presença dele como filhos amados, tenhamos
a nossa dívida, que é pesada contra Ele, cancelada na cruz de Cristo, e Ele com isso nos torna inculpáveis. E a nosso respeito Ele diz assim: é Cristo Jesus quem defende cada um de vocês. E Ele faz uma pergunta: se é Ele que defende, quem vai se levantar no tribunal? E quem vai levantar uma acusação contra vocês? É Ele que defende. Quem é que vai acusar? Êxodo capítulo 33, versículo 19 diz assim: eu farei, falando Deus com Moisés, com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. O meu nome sagrado é esse: eu sou o Senhor. E eu terei misericórdia e compaixão, terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. Olha a soberania de Deus: eu terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Toda ação entre Deus e nós, ela nunca partiu de nós para Deus. Todo relacionamento que existe entre nós e Deus, ele nasceu em Deus e partiu de Deus ao nosso encontro. Se nós fomos alcançados por Deus, isso é obra da graça de Deus e independe de qualquer ação, de qualquer atitude de qualquer um de nós. É uma obra completa da graça de Deus sobre nós. Tem se dito muito por aí que quando nós praticamos ações que Deus aprova, ou quando nós fazemos determinadas coisas que as próprias religiões têm dito para que se faça, principalmente dar dinheiro a elas, que nós acabamos alcançando bênçãos de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, porque é preciso que essa mentira, que foi construída dentro de você como uma fortaleza tão poderosa, e que ganhou um aspecto de verdade, ela seja desfeita, ela seja destruída e seja quebrada diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é para nós um instrumento muito poderoso. Ela é como uma espada de dois gumes, ela divide alma e espírito. Ela é capaz de discernir os pensamentos, ela é capaz de trazer a verdade, de revelar a verdade de Deus e fazer com que tudo que se levantou contra o conhecimento de Deus caia de joelhos por terra diante do conhecimento de Deus, porque é preciso que Deus seja verdadeiro e todo homem seja mentiroso. É preciso que isso aconteça. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. E aqui está falando de prosperidade. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Talvez a sua versão esteja dizendo conforme eu vou ler agora. Mas eu vou ler o versículo 12 para que você entenda que esse texto está de fato falando de dinheiro, está falando de propriedade, está falando de prosperidade, está falando de riqueza material. Olha o contexto como diz, versículo 12: quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Versículo 13: o que encobre as suas transgressões, ou o que esconde os seus pecados, jamais prosperará. Essa prosperidade é material. Aquele que cultiva pecados, aquele que coloca pecados escondidos e que recusa obedecer a Deus, o texto diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a prosperidade, ela está ligada em que você abandone os seus pecados, em que você conheça a verdade revelada de Deus e em que você se torne uma pessoa obediente a essa verdade.
Eu estive conversando um dia desse com uma senhora, e ela me disse assim: eu estou fazendo uma campanha numa igreja, e lá eles me pediram para levar dinheiro. Me disseram que eu fizesse 23 pedidos, e que eu desse R$1 para cada pedido, de forma que eu precisei dar R$23. E quando essa pessoa estava dizendo que estava participando dessa campanha, uma outra senhora perguntou para ela assim: oh, você está participando de uma campanha na igreja? Que bom! Você então voltou para a igreja e voltou para Cristo? E a resposta foi assim: não, não é isso. Eu não estou me comprometendo com Cristo, eu estou apenas buscando uma bênção. Eu nem estou voltando para a igreja e nem estou me comprometendo com Deus, estou apenas buscando uma bênção. O que a palavra de Deus diz a respeito da oração de uma pessoa que rejeita ouvir e obedecer a palavra de Deus? Vocês lembram? Até a oração daquele que rejeita dar ouvidos à voz de Deus, até a sua oração é rejeitada por Deus. Deus não aceita essa oração. O que Deus quer de nós não é sacrifícios, não é subir escadaria de joelho, não é carregar cruz, não é carregar pedra na cabeça, não é fazer um jejum de não sei quantos dias, não é subir todo dia numa montanha e fazer um esforço para orar. O que Deus quer de nós é outra coisa. Ele revelou isso ao profeta Samuel. Ele disse assim para Samuel: Samuel, avisa para Saul, o rei. Ele não entendeu, ele está achando que eu quero bens, ele está achando que eu quero riqueza, ele está achando que eu quero sacrifício, esforço humano. Eu não quero nada disso, explica para ele, Samuel. E o profeta Samuel foi a Saul e disse assim: Saul, o que Deus quer não é sacrifício, não são ofertas. O que Deus quer é misericórdia. Ele ama a misericórdia, Ele quer você praticando a obediência. Ele ama aquele que obedece. Ele quer isso e não sacrifícios. É a obediência que Ele quer e não sacrifícios. Até a oração daquele que rejeita obedecer a Deus, ela é rejeitada. Então, como que alguém pode vir à presença de Deus, pedir bênçãos, pedir favores, pedir a prosperidade, pedir bênçãos, quando ele mesmo não quer Deus? Qual é o princípio para conseguir alguma coisa de Deus? A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor. Primeiro você se agrada dele, e então ele satisfará os desejos do seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fez isso, depois disso ele acrescentará as outras coisas sobre a sua vida. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 e 17 diz assim: cada um contribua de acordo com aquilo que recebeu de Deus. Existe uma inversão de valores aí. As pessoas dizem assim: você dá para depois Deus te dar. Isso não é verdade. Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 16 e 17 diz assim, que a contribuição deve ser de acordo com aquilo que nós recebemos de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, repete o Espírito Santo falando através da boca de Paulo. Ele diz assim: Deus não aceita a oferta de acordo com aquilo que a pessoa não tem. Ele aceita de acordo com aquilo que a pessoa tem. Então primeiro Deus dá a você, e de acordo com aquilo que você recebeu, de acordo com toda a bondade, a generosidade de Deus sobre a sua vida, então você, com muita gratidão, com muita adoração, como quem diz: Deus, eu recebi da tua mão e eu entrego na tua mão como gratidão e como adoração. É assim que a Bíblia ensina, é assim que a Escritura, que não mente nunca, nos ensina. É verdade também que ela diz assim: quem não dá nada também não recebe nada, quem dá pouco recebe pouco, quem dá muito recebe muito. Mas o que ela está dizendo é o seguinte: Deus não quer a oferta que alguém dê daquilo que não possui,
mas é de acordo com aquilo que Deus deu, de acordo com as colheitas, de acordo com a abundância que Ele deu. Separe alguma coisa para Deus e traga, Ele vai se agradar disso. E quanto mais generoso você for para Deus, mais generoso também Ele vai ser com você. Deus é o Deus de misericórdia. Ele lança misericórdia como uma graça abundante sobre a nossa vida. É aquilo que nós não merecemos, é aquilo que nós não fizemos nada para receber, é tudo fruto da bondade e da misericórdia de Deus. E todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós carecemos dessa misericórdia e dessa bondade. A gente às vezes luta, a gente procura se mostrar forte, a gente procura esconder que a gente é carente. Eu sou assim, vocês são assim? Eu às vezes estou assim comovido, alguma coisa me afetou e aquilo às vezes até me oprime, me deprime. E eu começo a segurar choro e às vezes tem gente perto, eu fico ali durão e a pessoa desapercebe de mim um pouquinho, eu enxugo um olho, enxugo o outro e fica ali durão. A gente tem essa mania. Nós somos pessoas carentes, nós somos pessoas sensíveis, nós carecemos uns dos outros, nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da bondade de Deus, mas nós temos uma resistência tão grande. A gente procura esconder isso debaixo de uma farsa tão gigante, porque a gente não gosta de mostrar que a gente é dependente, a gente não gosta que o outro descubra que a gente é carente, a gente procura esconder a nossa necessidade de misericórdia, de ajuda, de socorro. E isso é uma grandeza, isso é uma beleza muito grande em Cristo. Ele, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus encarnado, o dia que Ele ficou deprimido, Ele chorou na presença de todos. O dia que Ele ficou amargurado, Ele se angustiou e deixou que todos vissem a angústia, a perplexidade, o desespero que tomou conta dele. A última oração dele lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que ele estava tão desesperado que ele chegou a suar sangue. É um estado muito profundo de depressão, mas ele deixou que todos vissem. Ele orou em voz alta: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não escondeu o sentimento, ele mostrou a angústia, ele mostrou o sofrimento, ele mostrou a carência. Quando ele estava na cruz, ele gritou para todo mundo ouvir, para o céu e para a terra ouvir: Pai, por que me abandonaste? Eu estou me sentindo sozinho. Todos temos carência de misericórdia. A gente procura ser forte, a gente procura esconder, a gente procura fazer com que as pessoas não percebam, e o resultado disso é que no nosso silêncio a gente fica sofrendo, deprimido. Quantos aqui choram quando estão sozinhos, quando estão longe das vistas dos outros? Às vezes você está lá sozinho no quarto, não tem ninguém vendo, e você se desaba e chora. Você reconhece a carência que você tem dentro de você, e isso é tão bom, porque traz alívio, traz um refresco, traz um descanso. Talvez um descanso muito grande daquele esforço tão grande que você estava fazendo para carregar aquela imagem de onipotente, de pessoa poderosa, de pessoa que não precisa de ninguém. Um esposo, às vezes uma esposa, fica lá emburrado no canto, emburrada no outro canto, fica lá bancando o durão, bancando a durona, e às vezes numa carência tão grande que o outro aproxime, que mostre carinho, que mostre atenção, que dê alguma demonstração de amor. Aquela solidão, aquele abandono faz essa pessoa sofrer, mas fica lá calado, para não revelar dependência, para não revelar carência, não revelar que está deprimido, não revelar que está precisando de uma ajuda, de um socorro, do apoio do outro. Filhos, quantos filhos sofrem calados, querendo um carinho do pai, um carinho da mãe, uma atenção, um cafuné, não recebem. E às vezes quando estão sozinhos, estão lá no quarto chorando, estão lá deprimidos,
estão lá sofrendo no seu silêncio. Quantos pais também sentem o mesmo? Um abandono tão grande, um desprezo tão grande, um esquecimento tão grande dos filhos. Deus nos fez assim. Nós somos pessoas, nós somos carentes, nós somos muitas vezes solitários, muitas vezes nós sofremos calados, ficamos aí mostrando onipotência, mostrando força, mostrando independência, mas sofrendo calado, precisando que alguém olhe por nós e nos dê uma atenção que nós não estamos recebendo. Deus conhece o nosso estado real, como nós somos de fato. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece o sentimento mais escondido que existe dentro de nós. Ele conhece a nossa solidão. Ele conhece a sua carência. Ele conhece o seu medo, aquele que você esconde de todo mundo. Mas Ele sabe qual é. Ele sabe do que você tem medo. Ele sabe o que você tem mantido tão fortemente escondido. Ele sim. Ele é independente, Ele é onipotente, Ele é forte, Ele é suficiente nele mesmo, mas nós não somos. E diz a Bíblia que Deus olha lá do céu e Ele contempla cada um de nós. E o versículo que foi lido lá diz assim: Ele escolhe a quem Ele quer dar misericórdia e a quem Ele quer consolar. Ele escolhe, Ele tem essa soberania, é Ele que decide sobre a vida. E Ele faz isso porque Ele conhece a intenção do coração de cada um de nós. Você pergunta assim, será que se tudo é ação de Deus sobre nós, então aquela pessoa que não é salva é culpa de Deus? Aquela pessoa que não chegou ao conhecimento de Deus, o próprio culpado é Deus. Porque se Deus tivesse feito por Ele o que Ele fez pela minha vida, Ele seria como eu sou. Ele teria sido escolhido e recebido na presença de Deus como eu fui. A Bíblia diz assim, Deus não é injusto quando Ele faz as coisas. O problema é que nós que não pensamos como Deus pensa, mas nós pensamos como os homens pensam. Nós avaliamos segundo a aparência, mas Deus conhece o coração. Deus sabe qual é a motivação que existe no coração de cada um de nós. E Ele sabe quando nós estamos lutando e procurando fazer o que é agradável, e quando nós somos apenas pessoas impuras, pessoas que não merecem nada dEle. Deus conhece tão a fundo as intenções do nosso coração, que o maior apóstolo, o que mais trabalhou, o que mais carregou a cruz de Cristo, foi Paulo. O que mais recebeu revelação de Deus. Ele foi alcançado por Deus no momento que ele era assassino. Ele estava perseguindo a igreja, perseguindo os adoradores de Cristo, maltratando, batendo neles, dando chicotadas, levando para cadeias, matando alguns. Paulo é um assassino, mas Deus olhou para ele. Deus conhece a real intenção do coração de cada um, e a respeito dele o que as escrituras dizem é que Paulo, que antes chamava Saulo, fazia aquilo julgando que com isso ele estava prestando culto a Deus, ele estava sendo zeloso diante de Deus. Todo o esforço dele era para servir e agradar a Deus, e Deus entendeu aquilo. É por isso que muitas vezes, quando você nem fala aquilo que sente, a sua carência, a sua necessidade, Deus já te socorre assim mesmo, porque Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a intenção do seu coração. E tem um hino que eu acho muito bonito que diz assim: quando a angústia vem e nos olhos lágrimas, Deus sabe ver, e Ele vê que cada lágrima sua tem uma mensagem para Ele. As nossas lágrimas são uma forma de expressão nossa diante de Deus, e Deus sabe qual é o motivo daquela lágrima estar sendo derramada. Ele sabe onde está a nossa carência. Êxodo capítulo 34, versículo 6, diz assim: então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia,
não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que nem podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os filhos e até os netos e até os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Ele é o Deus de misericórdia, o amor dele, a bondade é tão grande que não pode ser medida. Ele tem muito prazer em perdoar os pecados, em ser misericordioso. Ele é o Pai da misericórdia. Mas ele não deixa de trazer a justiça sobre pecado, ele nem deixa de visitar o pecado dos pais nos filhos até a segunda, terceira geração daqueles que o aborrecem. Como assim? A própria Bíblia também diz assim, que Deus não permite que o filho responda pelo pecado do pai. E agora ele está dizendo que ele visita o pecado do pai no filho, até a segunda e terceira geração daqueles que o aborrecem. Sabe por quê? Porque existe pecado que o perdão não é suficiente. É preciso haver a execução de justiça também. Existe pecado que mesmo Deus perdoando, Ele vai precisar visitar e trazer uma retribuição. Você sabia disso? Eu já conheci pessoas que estão na cadeia e que se converteram lá, mas antes foram assassinos, mataram pessoas, aceitaram a Cristo, mas completamente, são pessoas completamente de Cristo, mas vão continuar cumprindo lá 30 anos de cadeia. Sabe por quê? Porque o perdão não é suficiente, ele precisa pagar pelo que ele fez, precisa responder diante da justiça. E existem alguns aspectos que é assim mesmo, que funciona diante de Deus. Davi foi rei de Israel e foi sucessor de Saul. E Davi teve que ser punido por Deus para responder por pecado de Saul, o seu antecessor. Existe pecado que precisa mais do que perdão, precisa também da execução da justiça. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1, diz assim: durante o reinado do rei Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus o Senhor, e Deus lhe respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Versículo 2. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: o que eu posso fazer por vocês? Nós estamos sendo atacados por Deus. Saul cometeu um pecado contra vocês e nós estamos enfrentando 3 anos sem chuva em Israel por causa daquele pecado de Saul. O que eu posso fazer por vocês para conseguir esse perdão e essa graça de Deus? E eles disseram, versículo 3, Davi diz assim: o que eu posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo de Deus e Deus mande chuva. Versículo 4, eles responderam: a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvido nem com ouro e nem com prata, e também não queremos matar nenhum israelita. Eles disseram mais: Saul quis nos destruir, para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes de Saul, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, e o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei Davi. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor, e todos 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita de cevada. Irmão, existe pecado que Deus visita, porque ele ainda não foi pago, ele ainda não foi respondido, a justiça não foi executada.
Você quer ver um exemplo muito simples? Você não era crente e aproveitou o descuido de alguém e roubou dele, roubou dinheiro dele, roubou algum bem dele. Mais tarde você se converte, você aceita a Cristo e começa a obedecer a Cristo. E encontra aquela pessoa, vai lá com muita humildade e confessa a ele o seu pecado. Olha, meu irmão, eu não era crente, naquela época eu roubei você, eu tomei de você aquele bem estava comigo, sempre esteve comigo, porque eu fiz isso porque eu não era crente, e eu queria que você me perdoasse. Vocês acham que essa atitude está completamente correta? Alguém que roubou porque não era crente, e depois que se torna crente vai lá e pede perdão, ele fez tudo o que precisava ser feito? Falta alguma coisa? O que falta? Devolver o que roubou. No mínimo isso. Lógico. Eu roubei porque eu não era crente, agora eu sou, mas eu vou devolver. Não foi isso que fez Zaqueu? O dia que Cristo entrou no coração dele, ele disse: Senhor, eu sou cobrador de impostos, eu tenho às vezes, quem sabe, tirado mais dinheiro desse povo do que eu devido, mas Senhor, se em alguma vez eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é cumprir justiça de Deus. E se você não faz isso, existe um débito para com aquela família, para com aquela pessoa, e Deus precisa cobrar isso aí. O rei Ezequias de Israel, quando ele se tornou rei, ele é filho do rei Acás. O rei Acás, ele teve a coragem de construir um outro altar do lado do altar do templo de Jerusalém, e naquele novo altar dele oferecer sacrifícios a ídolos. E o altar de Deus lá do templo ele usava para fazer adivinhações, para fazer bruxaria. Ele matou filho dele no altar e ofereceu filho aos ídolos. Ele era um adivinho, ele era um agoreiro. E Deus resolveu castigar Acás, tomou o reino dele, e quando Deus estava irado contra as atitudes de Acás, ele disse que ele ia destruir o reino de Judá, por causa dos pecados de Acás. Mas Acás morreu, e o filho de Acás era o rei Ezequias. E quando Ezequias veio, já existia uma promessa de destruição de Deus sobre Jerusalém e sobre Judá. Mas Ezequias veio, e o coração de Ezequias era tão completamente de Deus, ele era um servo tão obediente a Deus, que a respeito dele o próprio Deus fala assim: nem Davi era tão fiel a Deus e obediente como o meu servo Ezequias. E ainda que havia uma promessa de castigo pelos pecados do rei Acás, Deus olhou para Ezequias e falou assim: eu vou castigar Israel sim, por tudo que o seu pai Acás fez. Eu vou maltratar esse povo por aquilo que ele fez, mas não nos seus dias, porque você encontrou graça diante de mim, está fazendo aquilo que é certo, e eu vou abençoar você. Quando ele pegou o reino, Israel não era uma nação soberana, eles estavam a serviço do rei Ciro. Mas quando Ezequias era rei, a Bíblia diz que Deus foi fortalecendo Ezequias, foi abençoando Ezequias, tornou Ezequias um homem muito poderoso, muito forte, muito rico, e ele era senhor de vários outros reis. Mas havia uma promessa, havia uma dívida de Deus a ser cobrada da nação, mas não no tempo de Ezequias, porque Ezequias foi um homem fiel. Deus é o Pai de toda misericórdia, é o Deus da consolação, é o Deus que está disposto a nos abençoar e a mudar de ideia a nosso respeito a todo momento. Um dia Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho, e ele sonhou com uma árvore tão grande que cobria toda a terra e causava uma sombra na terra inteira. E ele viu um mensageiro de Deus descer do céu e cortar aquela árvore e deixar apenas um toco. E ele chamou o profeta Daniel e falou assim: olha, eu tive esse sonho e eu estou perturbado, o que significa isso? O profeta Daniel chegou, viu a gravidade da coisa e falou assim: rei, que o significado desse sonho caia sobre os inimigos do rei e não sobre o Senhor. Rei,
coloca termo aos teus pecados, para de cometer injustiça, porque o significado desse sonho é esse que eu te conto agora. Essa árvore é o Senhor. O Senhor é o Rei do mundo inteiro. Todas as pessoas do mundo se abrigam na sombra do Senhor. O Senhor é o soberano da terra. Mas foi Deus que colocou o Senhor nessa posição. Só que o Senhor se tornou uma pessoa orgulhosa. O Senhor acha que tudo que o Senhor tem, só conseguiu com a força da sua mão. E não foi. Quem tem autoridade e poder sobre tudo é Deus. Ele dá o poder a quem Ele quer e Ele tira do poder a quem Ele quer. Ele honra a quem Ele quer e Ele humilha a quem Ele quer. Ele fortalece a quem Ele quer, mas Ele enfraquece a quem Ele quer. É Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que faz ficar são, é Ele que coloca a doença, é Ele que faz a ferida e é Ele também que cura. Tudo vem dEle. E ele disse assim: olha, rei, o que está acontecendo é que a árvore é o Senhor, e esse mensageiro que desceu é um anjo que desceu e cortou o Senhor, por causa do seu orgulho. Mas rei, coloca fim aos teus pecados, para de cometer injustiça, quem sabe o Senhor encontra graça diante de Deus, e Deus mude o que Ele está para realizar, mude de ideia a respeito do Senhor. Quem sabe Deus faz isso? Meu irmão, Nabucodonosor não fez. A Bíblia diz que chegou um momento, ele chegou, olhou Babilônia, a cidade que ele tinha construído, ele bateu no peito e falou assim: ah, grande cidade, Babilônia, capital do mundo, a cidade que eu, com a minha glória, o meu vasto poder, eu construí para mim mesmo, para que todos vejam a minha grandeza. Ele acabou de pensar assim, veio uma voz do céu e falou com ele: pois já passou de você o seu reino. E na mesma hora o juízo fugiu da cabeça dele, e ele passou a se comportar como um animal, comer capim feito animal, e fez isso durante 7 tempos, que devem possivelmente ser 7 anos. E a mensagem de Deus sobre ele era essa: o Senhor vai comer capim, vai pensar como pensam os animais, e vai ficar assim, o seu pelo vai crescer, as suas unhas vão crescer, e o Senhor vai ter o juízo do animal, de um jumento, até que o Senhor levante os olhos, olhe para o céu e reconheça que Ele é que tem todo o poder e coloca no poder quem Ele quer. O dia que o Senhor reconhecer isso, é o toco que ficou da árvore, Ele vai fazer essa árvore brotar de novo, vai sair um renovo, é o Senhor mesmo. Ele vai devolver o poder, a glória, e o Senhor vai voltar a ser rei. Mas só depois que o Senhor reconhecer que quem tem poder é Ele e não o Senhor. O que nós temos que fazer para ter prosperidade, para ter bênção de Deus na nossa vida? Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Ele nos consola, Ele é misericordioso, Ele ama ser misericordioso sobre a nossa vida. A única coisa que nos impede de receber essa misericórdia são os pecados que nós insistimos tão fortemente em continuar praticando as nossas injustiças. E a palavra dele disse em Provérbios que quem pratica, quem esconde pecado, não pense que alcançará a misericórdia de Deus. Não vai alcançar. Não é campanha, não é oração, não é nada disso que vai trazer bênção e prosperidade para a sua vida. É obediência, é se agradar de Deus, é mudar o seu caminho e encontrar graça diante de Deus, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele chama a presença dEle quem Ele quer chamar, é Ele que escolhe, a ação toda é dEle. Nós podemos contribuir nisso, sabe como? Procurando achar graça diante de Deus, procurando fazer aquilo que é certo, procurando fugir do pecado, procurando fazer aquilo que Deus aprova, para que quando Deus olhar para nós e falar: olha, eu não gostava desse sujeito não, mas agora eu gosto. Eu não tinha dado a minha graça, a minha misericórdia, nem tinha chamado Ele à minha presença, mas agora eu vou chamar.
Ele pode mudar de ideia a nosso respeito, Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode fazer com que a sua desonra vire honra, com que a sua humilhação vire honra, com que a sua pobreza vire riqueza. Ele pode fazer essas coisas todas, mas é preciso que você encontre graça diante de Deus, e a graça, ela é encontrada quando você procura fazer aquilo que Deus acha que é certo.